O que é o Sol? O que é a Lua? A diferença entre projeção e sonho. Vamos analisar. O projetista, algo que eu me ocupo desde infância, ele é um detetive, investigador, que não ganha nada com isso, a não ser o prazer de investigar e o conhecimento como resultado. Ele desmascara a própria matéria aparente, essa que a gente conhece enquanto a gente está dormente dentro dela. Sempre se fala nas religiões de uma tal alma. Como eu evidencio isso? Tendo visões físicas. Eu posso estar enganado, porque tem tantas coisas óticas que iludem. Eu posso achar que estou vendo alguma coisa com o meu corpo físico, mas esse corpo físico não foi feito para isso. Tem a pareidolia, tem o volitismo, que é aquilo de você olha para um objeto, olha para a parede, o objeto se transporta gravado pelo fundo das retinas, isso as células mesmas fazem, de algo que não está ali. Isso é ilusão. Você acha que está vendo uma coisa de outro mundo. Não é desse mundo mesmo. E não é nem desse mundo, é do seu olho. Só que vai parecer em negativo. Você vai pensar que está vendo já um fantasma. Não, você precisa estar junto com aqueles para evidenciar aqueles. É que nem aqui. Você só sabe que tem corpos físicos porque você está na mesma graduação física. Para você ver o que há atrás do físico, você não pode estar no físico. Como um médico, ele não pode doer como paciente, senão são dois doentes. Ele tem que estar de fora, observar, senão ele erra. Então, o que nós podemos falar dessas coisas que parecem físicas, como o Sol, as estrelas? O que é o Sol? Eu vou dizer de boca cheia, o que eu escrevi na descrição de outro vídeo anterior. O Sol é uma lâmpada astral, não física, que entrou em curto e o plano astral não suportou. Como o plano astral, eu já falei, ele não suporta às vezes a superpopulação e pode aparecer um fantasma brasileiro. Também o brasileiro às vezes se comporta como um fantasma. Piadas à parte, como um fantasma verdadeiro, você vai chamar de fantasma porque você acha que é fantasia, porque você está num cérebro crítico. Porque uma mente, que é aquela que é a diretriz do cérebro, não vai ver fantasma como fantasma. São pessoas. Há pessoas no plano etérico, há pessoas no plano astral, no plano mental, inclusive no espiritual. Só que elas não têm a mesma aparência sempre. Porque depende de como você está operando. Eu não vou entrar dentro da água, o fundo, sem um escafandro. Eu não vou para o espaço sem uma roupa de astronauta ou sem uma nave. Eu não vou entrar no fogo sem uma roupa à prova de fogo. E eu não vou me atirar dos ares sem um paraquedas. Então, dependendo da situação, do que eu estou fazendo, vai mudar a minha roupagem. Então, se você não faz essas associações no plano físico, você está perdidaço no plano físico. Ainda quero chamá-lo de objetivo. Mas vamos lá. Então, como o Sol, pode acontecer que o Sol não é físico? Não precisa ser tudo físico. Energia é uma coisa que você não pega, existe no físico, existe lá e acolá. Por exemplo, se eu pegar em sua porta, e tem que ser uma porta sólida, eu pegar um bico de solda do outro lado, vai chegar um ponto que a estrutura não vai suportar e você vai ver o que eu estou fazendo do outro lado. Esse é o Sol, gente.
Ah, mas tem alguém lá soldando, é Deus? Não é. É como a imensidão de uma ignição atômica. Por exemplo, uma bomba atômica, ela estoura num ponto, mas sua onda, olha só, a sua onda que é sonora, que se converte em onda depois de calor pela velocidade, pode ser vista a longas distâncias. Então é uma das poucas coisas no físico que faz você entender que existe um plano astral. E o que é o Sol? Para você, um astro. Ah, mas os planetas é diferente. Os planetas são corpos físicos de planetas anímicos e espirituais que está dentro deles. Eles também têm 7 graduações de quê? De atuação, consciência. E o que é o mais consciente entre isso e o menos, o mais ignorante? É o sólido. Que o sólido não pode se mexer por si, você tem que arrastar uma pedra, a pedra não vai ser lançada sozinha. Mas vamos voltar para o Sol. Se o Sol, gente, não existisse aqui, mas ele não é daqui, como a matéria ela é cega, ela é carbono, e onde não há carbono, que é o entorno, o universo físico fechado, que só se evolui com ações dentro dele, e não é só nele que se evolui, ele é uma das evoluções, a matéria é escura. É o que produz, vamos dizer, o representante do Akasha aqui. Isso que diz pedra e Akasha, né? O mundo espiritual está encerrado na pedra, mas a pedra está como ideia no Akasha, no mundo espiritual. É a origem dela. Ela é a última coisa, é a barreira. Mesma coisa, pegue uma esfera, veja, uma esfera de metal e jogue. Pode ser na areia da praia, que você não vai conseguir em terra muito dúctil. A areia, ela está solta, ela é maleável, mas aonde ir o limite da esfera, tente colocar o dedo no resíduo, naquilo que foi empurrado, está tão comprimido que é mais sólido que a areia por onde a esfera passou. Esse é o plano físico, a areia é o meio do caminho, e a água que dissolve, o ar, essas coisas mais sutis que levam a areia é o mundo espiritual. Antes o mundo mental, antes dos nossos planos densos. É a coisa mais sutil que tem. Por isso que ninguém consegue pegar o pensamento de alguém e mudar. Por isso que você não consegue mudar o que o outro pensa. Pode até barrá-lo de agir depois que já pensou. Então o Sol é muito parecido com essa gravura aqui. Não sou só eu que estou dizendo. Eu tenho colegas que nem são projetistas, que já tivemos encontros astrais e mentais. Ele vale para 2, como esse solzinho aqui, dessa cor, que é o mesmo esse aqui que eu estou mostrando. Apenas ali é o corpo astral dele que está vindo para cá. Depois eu vou explicar por que isso está acontecendo. Ele vale para 2 planos, plano físico e etérico, que ele é semi-etérico, né? Então ele é ainda meio físico, o plano elemental, por isso que é mais fácil você ver um elemental do que um anjo. E no caso de um anjo que ele é mental, é mais fácil ver ele mentalmente do que ver um ser espiritual que nem tem forma. Que daí já é âmbito do corpo espiritual, causal, que é tríplice, a caixa, causal, búdico e átmico, e daí eles se entendem entre eles. Ah, mas o que que é? Eles sabem o que que é. Um corpo espiritual porque eles estão junto. Como você sabe o que é um corpo físico, sabe que é um ser, que ele nasceu ou morreu, porque você está na representação, você tem um corpo físico, a não ser que nunca tivesse, ou deixasse de ter e esquecesse que tem. Então, no futuro, ainda vamos nos perguntar, quando tudo se utilizar, se um dia existiu um plano físico. Isso eu escrevi nas descrições, preferi fazer um vídeo, colocar tudo aqui. Por quê? Eu falei que o som impacta mais que a imagem, do que letragem escrita. Escrita você ainda tem que pensar qual é o significado, em que língua está. Agora o som você entende.
automaticamente. E nesses planos, inclusive, qualquer idioma se converte no seu. É um idioma universal. Só aqui que a gente divide as coisas, porque a gente está na última das divisões. Então, esse Sol, na verdade, ele é multicor. Então, tem tudo a ver com a mecânica das cores, né? Então, aqui mistura tudo, porque é o último plano. Então, uma mistureba braba, é uma evolução última. Então, toda essa multicor se converte nessa cor central. É como você pegar tinta, bater tinta de todas as cores, vai dar o branco. Se você não clarear isso, vai dar o preto. Seria a ausência de todas as cores? Não, é as cores não mostradas, porque não foi aplicado luz. Então não existe preto negativo que não tenha, porque o preto mesmo é uma coloração. E a gente diz cor preta. Ou a não ser que somos muito ignorantes e contraditórios, como já somos. Mas ainda mais. Então esse Sol é uma lâmpada. E, gente, se não existisse o plano astral onde está esse Sol, e por que ele não pode ter um corpo físico? Por que ninguém consegue mandar uma sonda para lá? Porque aquilo que é energia, dependendo da sua graduação de energia, um corpo não suportaria. Ah, mas existem os planetas. Os planetas suportam porque seu núcleo é muito pequeno perto de sua envergadura. Também há fogo dentro do planeta, a gente sabe disso. A ciência já explica. Mas ele suporta porque é muito pouco. É a mesma coisa, um pingo de vela em todo um corpo. Agora, se você tocar fogo no corpo, você vai sentir e não vai ser leve. Então, esse Sol, ele está aqui iluminando. E o que ele tem a ver com a visão? O que é a visão física? Lembra que eu falei em certo vídeo que a sua inteligência vai até a abrangência do seu Sol. Então, a sua inteligência é o tamanho do seu Sol. Se o Sol for múltiplos sóis desse, a sua inteligência com certeza vai ser de acordo, muito maior. Por isso que se acredita que seres de outros sistemas têm muito mais inteligência, porque o seu Sol é maior. Se esse Sol não tivesse explodido como um bico de solda de lá para cá, furou a parede de um plano a outro, por isso que o Sol hoje faz mal para o corpo, porque a gente não suporta a energia de outro plano, então não dá para brincar com isso, dizendo que vai levar corpo físico. Você até leva, só não traz. Você não consegue trazer. Ainda. Porque quando você saber fazer, que é o estado de Ginas, que é a gnose, eubiose, e muitos outros oses aí fala, não vai ter mais corpo físico, gente, não vai ter mais o físico. Você vai saber fazer, mas para quê? Para que você vai levar a dor junto? Né? O velhinho que dói. Se ele está tão confortável na sua poltrona, deixa ele quieto. Né? Leve só as suas memórias, lembranças. Na porta, o que nós vamos falar? É frestas atômicas, só entra luz. Diminui para poder passar. Porque são frestas atômicas, por isso que você só vai com o corpo mais sutil para esses lugares. Você não sonha com o corpo físico, jamais. A não ser aqui sonhando com uma bolsa quando você já tem uma suntuosa bolsa, já tem dinheiro, quer ter mais. Isso já não é nem sonho. Isso aí são cascas de lixo cerebral. Então vamos continuar. Esse Sol, se não tivesse acontecido isso no astral, por quê? Porque o astral ele quer se iluminar. E nisso de inflar esse Sol, que é multicor, não é aquela cor ali, ele só vale para aqui e para o etérico. É uma ilusão, nós estamos vendo uma cor que não é. Só está tudo misturado. Você não enxergaria o plano físico. Você não enxergaria nada físico, você esbarraria nas coisas porque você tem coesão, então coesão, você perderia pedaços sem saber de onde é que vem o tiro. De onde é que vem a ponta da navalha. Tudo seria muito mais perigoso. Então agradeça esse plano astral que você teme. Você enxerga por causa dele. E por ele estar numa fresta, ele não está se mostrando todo,
ele manda só o que você suporta, ainda não suporta. Temos câncer de pele, que prova que esse sol não é físico. É algo de outra graduação muito elevada e impacta nessa graduação muito lenta do plano físico. E o olho, perdão, sempre tem que ter uma tosse para alguém criticar, isso é muito bom. Até a tosse é uma pausa, né? Nossas pausas, a gente tem isso na respiração, a gente nem percebe, tudo mais. Para a pessoa sair, né? Por caso você estiver encantado, vidrado no que eu estou falando, ou com raiva do que eu estou falando, isso dá um acorde. Ó, pum. Não leve tão a sério, mas também não duvide. Pense, sinta, intua. Então, piadas à parte, o que acontece? Ele entra 3% para essa fresta atômica. Ai, mas como é que é essa fresta atômica? Em todos os lados. Não vê que ele é raístico. Ele manda por frestinhas para todos os lados. Não é um buraquinho e lá é tudo chato como uma tela. Não. Em torno dele, ele explodiu no astral. Não consegue ter corpo físico, ele só pode mandar energia. Por isso que te prejudica tu que tem um corpo físico. Mas o que, que ele faz na visão? Você enxerga na mesma quantidade que o Sol está sendo emanado por essa fresta. Por isso que você enxerga muito pouco. Pode ver que mesmo durante o dia, sol de verão, você ainda tem sombras. Então ele não consegue clarear toda a matéria. Embaixo das coisas, ele não consegue compenetrar, apesar que se for direto no solo de um planeta, temos aí um exemplo da ananá terrestre, que é o abacaxi, que captura energia solar e é muito bom consumi-lo, já que você não consegue, através da pele, tomar um banho de sol tranquilo, você pode ingerir isso filtrado já pela fruta. Olha a inteligência universal, até aqui nessa ignorância temos. Você ingere através da fruta e não se incomoda. Eu sempre falava que a pedra, a fruta, eles têm encerrado uma inteligência. O que é inteligência? Os minerais, as vitaminas. Vitaminas. Vidas minhas. Proteínas. Vamos dizer, aquilo que eu vou precisar para o futuro. Por isso que você come arroz e você consegue caminhar certa distância, fazer certo exercício. Então isso é tudo muito importante, não é só interessante. Você entender o seu entorno, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Senão você não merece. É uma vida não merecida. Até dizia um mestre, vamos chamar de mestre, depois nós vamos falar da auréola dos mestres, que era para ser título, que dizia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Se você lembrar de quem é, porque eu não importo com personalidades, eu importo com o conteúdo, por isso que eu digo para vocês, se importa com o meu conteúdo, e não que eu coloco como figurinha, como miniatura. Ah, ele tira tudo da internet. Claro, eu não tenho tempo para estar pintando, eu não sou pintor. A não ser que eu coloque as minhas pinturas das minhas viagens, muito pueris, porque eu não sou pintor, eu não sou profissional. Ali não tem nem 1% do que eu vi. Eu falo em cores, não nas formas. As formas até eu me lembro. Vem memória. Inclusive tem um mantra gnóstico, Raum Gaum, que você tira do fundo do baú lá do último arquivo qualquer coisa. Mas, né, a gente não lembra muitas vezes nem do nosso RG, vai estar lembrando de mantra. Então, para que serve o Sol? O Sol é para você enxergar o mundo físico, ele não é físico. Ele está colaborando. Senão ia ser tudo preto do céu. Ah, mas esse Sol só é desse sistema, esse que eu conheço. Mas por que eu vejo planetas, né, à noite? Por quê? E daí tem outro solzinho fazendo a mesma coisa para lá, é uma estrela lá, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Os luminares, os luzeiros, para iluminar cada cantinho desse universo que não tem luz, ele é preto, ele é cego. Inclusive aqui a nossa lei civil na Terra também é dita como cega, porque ela não vê intenções, ela vê só ações. Paz reverencial a todos.